A música tocava alta, abafando o tilintar das taças de champanhe e a tensão palpável que pairava sobre o salão. Centenas de convidados da alta sociedade, envoltos em seus melhores trajes, saboreavam vinhos caros, alheios às armas discretamente escondidas sob os smokings impecáveis. No centro de tudo estava Mariana, uma mulher aprisionada em uma jaula dourada, construída por um homem implacável. Quando um sorriso discreto de um desconhecido lhe ofereceu a mão para um simples passo de dança, ela não apenas a aceitou. Ela acendeu um fósforo em um barril de pólvora e o predador mais perigoso da cidade a viu queimar. O salão do Hotel Astor exalava o aroma de pato assado, lírios brancos e uma desesperança silenciosa. Mariana Carvalho, em seu vestido esmeralda decotado, sentia o frio irradiar da escultura de gelo no centro do salão contra seus ombros nus. Um vestido selecionado, pago e entregue por um homem que a tratava menos como uma companhia e mais como uma aquisição. Ricardo Almeida não comprava roupas para suas mulheres se sentirem bonitas. Ele as comprava para estabelecer a procedência. Assim como a Caravaggio roubada que adornava seu escritório particular, Mariana era marcada. Ela tomou um gole lento de seu gin. O gelo tilintou no copo. Do outro lado do salão, Ricardo comandava o espaço. Ele não gritava, raramente elevava a voz. Ricardo Almeida estava junto ao bar de Mogno, uma silhueta alta e elegante, envolta em um terno sob medida que custava mais que a hipoteca de uma casa no interior. 3 vereadores e um juiz do Tribunal de Apelações, suando de nervosismo, estavam reunidos ao redor dele, inclinados como discípulos desesperados, em busca de uma bênção. Ricardo segurava um copo de líquido âmbar, a expressão impassível. Ele apenas assentiu. O juiz suspirou aliviado, limpando a testa com um guardanapo de linho. Mariana observava a cena com uma dor cínica e opaca no peito. Há um ano, ela era uma avaliadora de arte independente, morando em um pequeno apartamento no 4º andar, autenticando peças de inventários por uma taxa modesta. Então, ela autenticou uma pintura que não deveria. Rastreou uma falsificação até uma empresa de fachada pertencente ao Sindicato Almeida. Esperava ser morta. Em vez disso, Ricardo Almeida entrou em seu pequeno escritório, trancou a porta e tomou uma decisão. Ela era inteligente demais para ser descartada, ele dissera, e bonita demais para ser ignorada. Agora, ela era uma peça em seu mundo violento e polido. A regra não dita entre a elite da cidade era simples. Ricardo Almeida era um capitalista de risco legítimo. Você aceitava o dinheiro dele, frequentava suas caridades, ignorava os boatos sobre homens desaparecendo nos cais. E o mais importante, você nunca, jamais tocava no que pertencia a ele. Mariana colocou o copo vazio na bandeja de prata de um garçom que passava. O garçom não a encarou. Ninguém o fazia. Olhar demais para Mariana era convidar a atenção de Ricardo. E a atenção de Ricardo era uma sentença de morte. Ela sentiu uma opressão sufocante na garganta. O salão, com seus lustres cintilantes e tetos altos e abobadados, parecia um terrário. Ela podia ver as saídas. 2 homens de terno escuro parados junto às portas duplas principais, outro perto da cozinha. Eles não olhavam para a multidão. Eles olhavam para ela, mantendo-a segura, mantendo-a ali. Ricardo mudou seu peso no bar, virando a cabeça apenas uma fração de milímetro. Do outro lado de uns 20 metros de espaço lotado, seu olhar escuro e pesado encontrou o dela. O impacto físico de seu olhar era inegável. Prendeu-a ao chão. Seus olhos eram ilegíveis, negros e planos, mas inteiramente consumidores. Ele não sorriu. Não a chamou para perto. Apenas a observava, lembrando-a da coleira invisível esticada entre eles. Então, um homem corpulento com um charuto se aproximou de Ricardo, sussurrando urgentemente em seu ouvido. A mandíbula de Ricardo apertou. Ele deu a Mariana um último olhar demorado antes de virar as costas, seguindo o homem corpulento em direção às alcovas VIP privadas. A coleira invisível afrouxou. Pela primeira vez naquela noite, Mariana respirou fundo. O peso esmagador em seu peito aliviou-se, deixando para trás uma raiva aguda e oca.
Ela olhou para as mãos. Seus dedos tremiam. Ela o odiava pelo medo que ele lhe incutia. Odiava mais a si mesma por aceitá-lo. Tinha 28 anos. Era saudável, educada e completamente indefesa. Com licença, a voz veio da sua esquerda. Mariana piscou, assustada, e virou-se. Ele era alto, com cabelo loiro areia, que caía descuidadamente sobre a testa para um evento como aquele. Usava um smoking alugado padrão que lhe caía bem, mas faltava o corte severo e perigoso dos homens do círculo de Ricardo. Seus olhos eram de um azul brilhante, calorosos e completamente desprovidos da paranoia basal que infectava todos os outros no salão. Acho que diluíram o gin deste bar, o homem disse, oferecendo um sorriso torto e genuíno. Porque tomei 3 e finalmente tive coragem de vir falar com você. Mariana o encarou. Não disse nada. Apenas esperou pela piada final ou por um dos homens de Ricardo sair das sombras e educadamente mandar o estranho embora. Mas Ricardo estava na alcova. Os seguranças nas portas estavam muito longe para ouvir. Eu sou o Lucas, ele disse, estendendo a mão. Lucas Ferreira. Mariana olhou para a mão dele. Era uma mão comum, sem calos de empunhar uma arma, sem anéis ostentosos marcando uma aliança familiar. Apenas uma mão normal, decente. O cinismo dentro dela geralmente agia como um escudo. Ela sabia como encerrar conversas. Sabia como afastar as pessoas. Mas naquela noite, a pura e descarada normalidade de Lucas Ferreira parecia uma droga. Ela não pegou a mão dele, mas ofereceu um leve aceno tenso. Mariana, apenas Mariana? Lucas perguntou, baixando a mão, mas mantendo o sorriso fácil. Sem sobrenome? Muito misterioso. Combina com o vestido. Ele estava alheio. Tinha que ser de fora da cidade. Dinheiro novo, talvez um desenvolvedor de tecnologia que acabou de conseguir um contrato municipal e recebeu um convite de cortesia para a festa do prefeito. Qualquer pessoa da cidade reconheceria o vestido esmeralda. Ricardo o comprara em um leilão público há 3 dias. Você não é de São Paulo, Mariana afirmou, a voz baixa. Culpa minha? Lucas riu. Sou de Campinas. Meu escritório de arquitetura acaba de vencer a licitação para o novo desenvolvimento da Orla. Esta é minha primeira incursão real no tanque de tubarões. Honestamente, é um pouco formal demais. Mariana lançou um olhar por cima do ombro de Lucas. As cortinas da alcova VIP permaneciam fechadas. Ricardo ainda estava ocupado. Formal demais é um eufemismo, Mariana murmurou, sentindo um pulso perigoso e errático bater em suas costelas. A banda é boa, no entanto, Lucas disse, gesticulando em direção à orquestra de 12 peças posicionada no palco elevado, no extremo oposto do salão. Eles tocavam um standard de jazz lento e melancólico. A pista de dança estava esparsamente povoada por casais mais velhos que balançavam obedientemente. Lucas deu um pequeno passo para mais perto, não agressivamente, mas com um calor aberto e convidativo. Eu prometi a mim mesmo que não sairia da minha primeira grande festa na cidade sem uma dança. E para ser completamente honesto, você parecia precisar de uma distração de ficar parada ao lado de um cisne de gelo derretendo. Mariana congelou. A parte racional e sobrevivente de seu cérebro gritava para ela se virar, dizer não, obrigada, e ir direto para o lavatório feminino até Ricardo a buscar. Se ela dançasse com um estranho, haveria consequências, não apenas para ela, mas para Lucas. A raiva que ela engolira a noite toda subiu amarga em sua garganta. Ricardo a deixara ali parada como um casaco jogado sobre uma cadeira. Ele a desfilava para mostrar aos rivais que tinha beleza ao seu lado, depois a trancava em sua cobertura quando as festas terminavam. Ela era um ativo. Uma centelha escura e imprudente acendeu-se no peito de Mariana. Uma micro-rebelião, um desejo desesperado e ardente de provar a si mesma que ela ainda possuía livre-arbítrio, mesmo que fosse apenas por 3 minutos em um salão lotado. Ela olhou para Lucas Ferreira. Ele era um homem morto se ela não fosse cuidadosa. Uma dança, Mariana disse, a voz mal acima de um sussurro. O sorriso de Lucas se alargou, iluminando seu rosto. Uma dança? Prometo que não pisarei nos seus pés. Ele ofereceu o braço. Mariana hesitou por uma fração de segundo.
Então, deslizando a mão para a dobra do cotovelo dele, ela deixou um estranho conduzi-la para o mármore polido da pista de dança do Hotel Astor. No momento em que o salto prateado de Mariana tocou a borda da pista de dança, a temperatura ambiente do salão pareceu cair. Não foi um silêncio súbito e cinematográfico. A orquestra continuou tocando sua lenta melodia de jazz. Taças continuaram a tilintar, mas houve uma mudança física definitiva na multidão. Começou com os casais mais próximos deles. Um senador de cabelos prateados, dançando com sua esposa, tropeçou de repente. Ele olhou, viu Mariana deslizando a mão na de Lucas Ferreira e seu rosto perdeu a cor. Ele imediatamente tirou a esposa da pista, sussurrando algo frenético em seu ouvido. Lucas não percebeu. Ele girou Mariana graciosamente em seus braços. Sua mão pousou na pele nua de suas costas. Era quente, normal. Ele segurou a mão direita dela com a esquerda, mantendo uma distância respeitosa entre seus corpos. Eles começaram a balançar, pegando o ritmo do contrabaixo. Você está tremendo? Lucas observou suavemente, abaixando a cabeça ligeiramente para captar o olhar dela. Frio? Algo assim. Mariana mentiu, mantendo os olhos fixos na lapela do paletó dele. Tenho que admitir, eu não achei que você diria sim. Lucas riu, conduzindo-a em um giro suave. Você parecia bastante inacessível parada ali, como realeza ou uma esposa da máfia. Mariana estremeceu. A piada atingiu com o baque pesado e doentio de uma tampa de caixão. Eu não sou casada, ela conseguiu dizer, a voz tensa. Que bom saber, Lucas respondeu suavemente. Mariana finalmente olhou para além dele. O efeito cascata estava se espalhando. A pista de dança, que tinha talvez 20 casais um minuto antes, estava se esvaziando rapidamente. As pessoas não estavam apenas saindo da pista, elas estavam recuando para as sombras do perímetro do salão. O burburinho nas imediações morreu, substituído por um murmúrio baixo e zumbidor de descrença. Mariana sentiu o peso de 100 olhares horrorizados. A elite da cidade, pessoas que controlavam milhões em ativos e comandavam milhares de funcionários, observavam uma simples valsa com o fascínio mórbido de curiosos em um engavetamento de carros. Uma mulher perto da borda da pista deixou cair sua taça de champanhe. O vidro estilhaçou agudamente contra o mármore. Ninguém se moveu para limpar, Lucas disse, finalmente percebendo o comportamento estranho da multidão. Ele soou mais divertido do que preocupado. Deve ser o vestido, ou talvez eu seja um dançarino muito melhor do que pensava. Lucas, Mariana disse, a voz urgente. Apertou a mão dele, tentando se afastar. O êxtase imprudente de sua rebelião estava evaporando instantaneamente, substituído por um pavor frio e esmagador. Ela fez o seu ponto. Ela tomou sua agência. Agora era a hora de sobreviver. Devemos parar. Acabamos de começar. Ele protestou gentilmente, apertando um pouco mais o aperto para mantê-la no quadro. A música mal passou da metade. Vamos lá, Mariana. Deixe-os encarar. Ela não entendia. Não podia. Os olhos de Mariana dispararam freneticamente para as portas principais. Os dois guardas de terno escuro não estavam mais parados em posição de sentido. Eles deram um passo à frente, as mãos dentro dos paletós desabotoados, mas não estavam olhando para Mariana e Lucas. Eles estavam olhando em direção às alcovas VIP. A cortina de veludo pesado da sala privada foi aberta. O homem corpulento com o charuto saiu primeiro, o rosto pálido, suor escorrendo pela testa. Então Ricardo emergiu. Ele não irrompeu pelas cortinas. Ele saiu com a graça lenta e deliberada de um predador de topo entrando em uma clareira. Ele parou, ajustando o punho da camisa. Ele ainda não tinha olhado para a pista de dança. Lucas, por favor, me solta. Mariana sussurrou, o pânico finalmente rompendo sua fachada estoica. Ela empurrou o peito dele. Ei, está tudo bem, Lucas disse, parecendo confuso. Ele diminuiu os passos, finalmente afrouxando o aperto. Se você realmente quer parar, podemos parar. Eu não quis te deixar desconfortável. Do outro lado do salão, Ricardo levantou a cabeça. Seus olhos escuros varreram o salão. Ele viu os espaços vazios.
Viu os rostos aterrorizados de seus pares se pressionando contra as paredes, e então seu olhar fixou-se no centro do chão, no homem loiro-areia cuja mão ainda repousava na curva nua e esmeralda da espinha de Mariana. Mariana parou de respirar. Ricardo não gritou. Ele não sacou uma arma. Seu rosto não traiu absolutamente nenhuma emoção. O vazio aterrorizante em sua expressão era infinitamente pior do que um olhar de desprezo. Ele simplesmente começou a andar. O caminho da alcova para a pista de dança estava lotado de mesas e convidados remanescentes. Mas à medida que Ricardo avançava, a multidão se partiu violentamente. Era como observar um tubarão se movendo através de um cardume de pequenos peixes. Homens puxavam suas esposas para trás pelos braços. Cadeiras foram apressadamente arrastadas para fora do caminho dele, as pernas de madeira rangendo contra o mármore. A desesperança física de sair do caminho de Ricardo Almeida era palpável. Lucas finalmente percebeu. Ele seguiu o olhar aterrorizado de Mariana, virando a cabeça para ver o homem andando em direção a eles. O burmu ambiente no salão havia desaparecido completamente. O único som era a banda de jazz, os músicos suando profusamente enquanto tocavam, aterrorizados em parar a música, aterrorizados em continuar. Quem é aquele? Lucas perguntou, seu sorriso educado finalmente vacilando. Ela instintivamente deu um passo ligeiramente à frente de Mariana, um gesto protetor tão nobre quanto suicida. Amigo seu? Mariana não conseguia falar. Seus cordas vocais estavam paralisadas. A realidade esmagadora do que ela fizera se instalou pesada em seu estômago. Ela não apenas envergonhara Ricardo. Em seu mundo, respeito era moeda, e ela acabara de declará-lo falido publicamente na frente das famílias, dos políticos e dos juízes que ele possuía. Ricardo alcançou a borda da pista de dança polida. Seus sapatos pretos de couro não faziam barulho ao pisarem nela. Ele fechou a distância entre eles. 3 metros. 1,5 metros. Lucas permaneceu firme, endireitando os ombros. Posso ajudar, meu amigo? Ricardo parou exatamente a 30 centímetros de Lucas. A diferença de altura não era enorme, mas a presença de Ricardo parecia sugar o oxigênio do ar. Ele não olhou para Mariana. Seus olhos mortos e planos permaneceram fixos em Lucas. Você está bloqueando minha luz, Ricardo disse. Sua voz era um barítono grave e rouco, suave, quieto e absolutamente final. O silêncio no salão Astor tornou-se um peso físico. O baixista da banda errou uma nota, um grave abafado que ecoou desajeitadamente pelo teto abobadado antes de encontrar apressadamente o ritmo novamente. Lucas Ferreira engoliu em seco, a Adão de pomo dançando em sua garganta. Ele estava em águas profundas, mas o orgulho texano em sua alma teimosamente se recusava a ceder imediatamente. Estávamos apenas dançando, Lucas disse, mantendo a voz firme. Eu não percebi que ela estava comprometida. Não há necessidade de um problema. Ricardo não piscou. Ele lentamente alcançou o bolso interno do paletó sob medida. Um suspiro coletivo percorreu as bordas sombreadas da sala. Mariana sentiu os joelhos enfraquecerem. Ele vai atirar nele bem aqui, ela pensou. O horror frio e metálico em sua boca. Ele vai colocar uma bala no peito dele na frente do prefeito. A mão de Ricardo emergiu de seu paletó. Ele não segurava uma arma. Ele segurava um discreto porta-clipes de dinheiro prateado com monograma. Com uma lentidão agonizante, Ricardo tirou uma nota de $100 de papel grosso do clipe. Ele a dobrou cuidadosamente ao meio entre seus dedos longos. Então ele estendeu a mão. Lucas tensionou, preparando-se para um golpe, mas Ricardo apenas alcançou, e com uma gentileza aterrorizante, enfiou a nota dobrada no bolso do paletó alugado de Lucas. Ricardo deu 2 tapinhas no tecido, alisando-o. Ricardo inclinou-se, a boca a poucos centímetros do ouvido de Lucas. Ele não levantou a voz. Não precisava. O silêncio na sala era tão profundo que Mariana, parada congelada a poucos centímetros de distância, ouviu cada palavra claramente. Sua empresa fica na Avenida Congress, 422, sussurrou Ricardo. O veludo de sua voz envolvendo as sílabas como uma garra. Sua mãe, Diane, está em uma casa de repouso em Round Rock.
Você tem um Golden Retriever chamado Buster, e você acabou de ganhar um contrato na orla que requer aprovação municipal. Aprovação de homens que trabalham para mim. O rosto de Lucas ficou da cor de pergaminho velho. A postura protetora e confiante que ele mantivera um momento antes desmoronou. Sua respiração falhou. Você tem 10 segundos. Ricardo continuou suavemente, afastando-se o suficiente para olhar Lucas nos olhos. Para sair deste hotel, pegar um táxi para O'Hare e voar de volta para Campinas. Se você jamais voltar para minha cidade, eu incendiarei sua empresa e farei você assistir. Lucas não olhou para Mariana, não disse adeus. A resposta de luta ou fuga entrou em ação e a autopreservação venceu instantaneamente. Ele recuou, as mãos ligeiramente erguidas em um gesto silencioso de rendição. Ele se virou e praticamente correu em direção à saída. Os 2 guardas na porta se afastaram, deixando-o fugir para a noite de São Paulo. As pesadas portas de mogno se fecharam. Ricardo permaneceu imóvel no centro do salão. Lentamente, ele virou a cabeça e finalmente olhou para Mariana. Não havia raiva em seus olhos. Essa era a parte mais assustadora. Um homem gritando poderia ser persuadido. Um homem dando um soco poderia ser evitado. Mas Ricardo estava totalmente composto. Um lago profundo e congelado escondendo rochas irregulares sob a superfície. Mariana se preparou. Esperou que ele agarrasse seu braço, a arrastasse para fora do salão pelo pulso, a humilhasse da mesma forma que ela o humilhara. Ela sentiu as lágrimas de pura adrenalina queimarem os cantos dos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela ergueu o queixo, encontrando seu olhar. Ricardo deu um passo em direção a ela. Não agarrou o pulso dela. Ele estendeu a mão e, com graça fluida e praticada, deslizou a mão direita em volta de sua cintura. Sua grande palma pressionou contra a pele nua de suas costas, exatamente onde a mão de Lucas estivera. Seu toque era ardente, possessivo e inescapável. Com a mão esquerda, ele pegou a direita dela. Entrelaçou seus dedos. Ricardo a puxou para perto de seu peito, eliminando cada centímetro de espaço entre eles. O cheiro dele, cedro, bourbon caro e o toque frio do ozônio a envolveram completamente. "Dance comigo", ele murmurou. Não era um pedido. Ricardo deu um passo à frente, forçando Mariana a dar um passo para trás. Ele assumiu o controle do ritmo instantaneamente, movendo-se com uma elegância sombria e comandante. A orquestra, reconhecendo a mudança de poder, fez a transição suavemente para um arranjo de cordas mais sombrio e dramático. Eles se moveram pelo mármore. As pernas de Mariana pareciam de chumbo, mas o aperto de Ricardo era absoluto. Ele a guiou fisicamente pelas voltas, carregando seu peso quando ela tropeçava. O salão permaneceu em silêncio mortal, exceto pela música e o toque agudo e rítmico dos sapatos de Ricardo. Ninguém retornou à pista. As centenas de convidados permaneceram pressionados contra as paredes, reféns do espetáculo. Ricardo inclinou a cabeça contra a têmpora dela. Sua respiração roçou sua pele. "Você queria uma audiência, Mariana?" Ele sussurrou em seu cabelo, o tom conversacional, quase terno. "Eu só queria respirar, Ricardo. Você me trata como um fantasma. Você me tranca." "Eu te mantenho viva", ele a interrompeu, a voz caindo uma oitava, vibrando contra o peito dela. Ele a girou bruscamente, a mão segurando seu quadril com força suficiente para machucar. "Você acha que aquele garoto poderia te proteger? Você acha que esta cidade é segura para uma mulher usando minhas joias que decide jogar jogos em público?" "Eu não sou um jogo", ela engasgou, olhando por cima do ombro dele para os rostos borrados da multidão. "Não, você é minha", ele afirmou. Era um fato aterrorizante. Gravidade. E eu não compartilho. Ele a puxou de volta para o centro do salão e parou abruptamente. A música desvaneceu à medida que o maestro apressadamente sinalizou uma pausa. Ricardo levantou a cabeça. Ele manteve um braço firmemente em volta da cintura de Mariana, ancorando-a ao seu lado. Ele não olhou para a multidão, mas levantou a voz o suficiente para carregar até os cantos do salão cavernoso. "O show acabou", Ricardo anunciou. Por 2 segundos agonizantes, ninguém se moveu. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado,
O salão voltou à vida. Foi uma corrida frenética e aterrorizada pela normalidade. O prefeito agarrou violentamente a mão de sua esposa e a arrastou para a pista de dança. O juiz do tribunal acenou freneticamente para seus colegas, correndo para o mármore. A orquestra explodiu em um número de swing animado e frenético. Em 30 segundos, a pista de dança estava lotada, corpos batendo uns nos outros em uma tentativa desesperada de parecer ocupados, de desviar o olhar, de provar a Ricardo Almeida que não tinham visto nada. Ricardo olhou para Mariana. Seu coração batia contra o peito dele como um pássaro preso. Ele levantou a mão, afastando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seu polegar traçou a linha de seu maxilar. Vamos para casa, ele disse calmamente. Mariana não assentiu. Ela apenas o deixou guiá-la pela multidão que se abria, sabendo que, embora Lucas Ferreira tivesse escapado da cidade, sua gaiola acabara de ser trancada pelo lado de fora. A divisão no Maybach já estava levantada quando o motorista se afastou da calçada do Hotel Astor. Dentro da cabine traseira, o silêncio era absoluto, espesso o suficiente para sufocar. As janelas escurecidas transformaram o borrão brilhante e violento do trânsito de São Paulo em listras suaves de amarelo e vermelho. Mariana pressionou o ombro contra o couro frio da porta. Queria encolher-se na tapeçaria, desaparecer nas sombras pesadas que se acumulavam em seus pés. Ricardo sentou-se do outro lado da espaçosa cabine. Ele não falava desde que a mandara entrar no carro. Ele não a olhava. Simplesmente observava a cidade passar, a postura relaxada, as mãos pousadas soltas nas coxas. Parecia um homem voltando de uma reunião de conselho um pouco chata. Essa era a parte mais assustadora de Ricardo Almeida. Ele não vazava emoção, não batia portas nem levantava a voz. Ele processava a raiva com a eficiência fria e mecânica de uma liquidação corporativa. Mariana encarou o perfil dele, a linha afiada de seu maxilar, o cabelo escuro penteado para trás de sua testa. Ela esperou pela bronca, esperou pelas ameaças. A antecipação estava raspando o revestimento de seu estômago. Diga, Mariana finalmente estalou. Sua voz rachou na primeira sílaba. Ela se odiou por isso. Queria soar desafiadora, mas soou exatamente como o que ela era. Uma mulher aterrorizada presa em uma caixa de metal em movimento com um assassino. Ricardo não virou a cabeça. Diga o que, Mariana? O que quer que você vá dizer, qualquer punição que você esteja calculando. Ela cruzou os braços sobre o peito, cravando as unhas em sua própria pele nua, apenas para sentir algo afiado. Faça isso agora. Não me faça sentar aqui, esperando o machado cair. Ele finalmente a olhou. A cabine estava escura, mas as luzes da rua que passavam iluminaram brevemente o vazio obsidiano de seus olhos. Você acha que isso é sobre punição? Ricardo murmurou. Não era uma pergunta. Era uma observação tingida de leve decepção zombeteira. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O movimento foi pequeno, mas instantaneamente consumiu todo o oxigênio na parte de trás do carro. Se eu quisesse te punir, Ricardo disse calmamente, você não estaria sentada neste carro. Você estaria trancada no porão de um armazém na Zona Sul, aprendendo exatamente o que acontece com as coisas que me pertencem quando esquecem seu lugar. Mas eu não te punho, Mariana, porque você não é estúpida. Você está apenas com raiva. Eu sou uma prisioneira, ela cuspiu de volta, o medo finalmente cedendo a um ressentimento amargo e ardente. Você é um investimento. Ricardo estendeu a mão através do vasto espaço entre eles. Mariana estremeceu, preparando-se para um golpe. Em vez disso, sua mão contornou completamente seu rosto. Ele alcançou o pequeno compartimento refrigerado embutido no console central e recuperou uma garrafa de água. Ele desenroscou a tampa e a estendeu para ela. Ela encarou a garrafa plástica, não a pegou. Ricardo a colocou no assento de couro, ao lado de seu quadril. Você dançou com um estranho hoje à noite. Você sorriu para ele. Você deixou ele te tocar. Por quê? Porque ele pediu, Mariana disse, o queixo erguido. Porque por 3 minutos, eu não tive que olhar para você. Uma mentira, Ricardo disse suavemente. Ele recostou-se nas sombras de seu assento. Você não dançou com ele para me ignorar.
Você dançou com ele para me fazer olhar. Você o viu como uma ferramenta, um adereço. Você usou aquele arquiteto para medir minha reação. Mariana abriu a boca para negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A precisão fria e clínica de sua declaração a paralisou. Você não se importou com o nome dele, continuou Ricardo, sua voz um zumbido rítmico uniforme sobre o som dos pneus no asfalto. Você não se importou com a empresa de arquitetura dele. Você viu um idiota de fora da cidade que não conhecia as regras e o usou como arma. Você queria ver se eu sangraria. Mariana engoliu em seco. A armadura cínica que ela usava todos os dias parecia incrivelmente fina. Ele a estava despojando peça por peça sem levantar a voz. E o que você aprendeu? Ricardo perguntou suavemente. Que você é exatamente o que dizem que você é, Mariana sussurrou. Um monstro. Ricardo soltou um suspiro curto e quieto. Podia ter sido uma risada, mas continha zero humor. Eu dei dinheiro a ele, Mariana. Eu dei a ele um voo de volta para casa. No meu mundo, isso me torna um santo. Se meu tio estivesse administrando esta cidade, eles estariam tirando os dentes daquele garoto do Rio até de manhã. O Maybach fez uma curva acentuada, inclinando-se em direção ao Gold Coast. Os pneus assobiaram contra o pavimento úmido. Você acha que se rebelou esta noite? Ricardo disse, olhando novamente pela janela. Você acha que fez uma declaração? Tudo o que você fez foi pintar um alvo em suas próprias costas. Os homens naquele salão não respeitam a desafio. Eles se alimentam dele. Você mostrou a eles uma rachadura na fundação. E nos meus negócios, se uma fundação racha, você não a conserta. Você derruba o prédio inteiro. Mariana agarrou as bordas do assento de couro. A realidade do mundo dele, um mundo em que ela fora arrastada contra sua vontade, pressionou seus pulmões. Então, o que acontece agora? Ela perguntou, a voz oca. Ricardo não respondeu imediatamente, mas o carro diminuiu a velocidade, virando suavemente na garagem subterrânea particular de sua cobertura. As pesadas portas de aço se fecharam atrás deles, selando-os em concreto e luz fluorescente. O veículo parou completamente. Ricardo desengatou o cinto de segurança. Ele se virou para encará-la completamente, a expressão completamente desprovida da civilidade artificial que ele usara na festa. Agora, Ricardo disse, eu tenho que te ensinar a sobreviver à guerra que você acabou de começar. O elevador privativo abriu diretamente na cobertura. Era uma expansão espalhafatosa de milhões de dólares de vidro do chão ao teto, concreto polido e móveis minimalistas. Parecia menos uma casa e mais uma galeria de arte de luxo, fora do horário de funcionamento. A cidade inteira de São Paulo estava disposta abaixo deles, uma grade cintilante de luzes âmbar e brancas, refletindo na água negra do lago Michigan. Mariana saiu do elevador. O silêncio do apartamento era imediato e opressor. Nenhum barulho da rua penetrava o vidro triplo. O ar era perfeitamente climatizado, carregando um leve aroma de polidor de limão e ozônio. Ela tirou os saltos prateados. Eles bateram no chão de concreto com um estrondo agudo e ecoante. Ela não se importava onde eles pousaram. Ela caminhou até a enorme parede de janelas com vista para o lago e cruzou os braços, tremendo no vestido esmeralda. Atrás dela, ela ouviu o baque pesado e abafado de Ricardo jogando as chaves no console de entrada de mármore. Ouviu o farfalhar do tecido enquanto ele tirava o paletó, o tilintar de cristal contra vidro. Ele estava servindo uma bebida. Ele estava perfeitamente calmo. Mariana sentiu uma súbita e violenta onda de adrenalina. Era a mesma energia imprudente que a empurrara para a pista de dança. Ela se virou. Ricardo estava junto ao bar molhado, um pesado copo de cristal na mão, as mangas de sua impecável camisa branca dobradas até os antebraços. Ele olhou para ela, o líquido âmbar girando suavemente no copo. Você disse que eu comecei uma guerra, Mariana exigiu, a voz alta no espaço cavernoso. Explique isso, porque do meu ponto de vista, tudo o que eu fiz foi dançar uma música de jazz. Ricardo tomou um gole lento de seu whisky. Colocou o copo na bancada de granito, com cuidado deliberado. Você sabe por que aqueles homens me convidam para suas festas? Mariana Ricardo perguntou, caminhando lentamente em direção a ela. Seus passos não faziam som no concreto.
Você acha que eles gostam de mim? Você acha que o prefeito gosta de apertar a mão que financiou a campanha de chantagem de seu oponente? Mariana manteve a posição, recusando-se a recuar enquanto ele se aproximava. Eles te temem. Você compra o silêncio deles. Eu compro a obediência deles. Ricardo corrigiu, parando a 2 metros de distância. Ele enfiou as mãos nos bolsos das calças. Mas o medo é uma moeda volátil. Requer manutenção constante. Todo homem naquele salão esta noite está procurando uma razão para parar de me temer. Eles estão procurando uma fraqueza. E eu sou a fraqueza. Mariana riu amargamente. Eu sou apenas uma avaliadora de arte que você sequestrou porque eu te peguei lavando dinheiro. Eu não tenho poder. Você tem valor. Os olhos escuros de Ricardo se fixaram nos dela, eliminando a distância entre eles. Eu te reivindiquei. Eu te coloquei no meu carro. Eu te coloquei na minha casa. Aos olhos deles, você é uma extensão do meu território. Se um homem pode andar na pista de dança, colocar as mãos no meu território e sair respirando, o que isso diz aos homens que querem minha cabeça? Mariana sentiu um nó frio se formar em seu estômago. A máquina política do mundo dele era horrível, um cálculo brutal de percepção e violência. Diz que você está ficando mole, ela percebeu, as palavras com gosto de cinzas. Diz que a gaiola está aberta, Ricardo disse, a voz caindo para um perigoso baixo vibrante. Ele deu outro passo à frente. 1,5 metros. Se eu sou fraco o suficiente para deixar um turista te tocar, então sou fraco o suficiente para sangrar. Amanhã de manhã, todo subchefe desta cidade saberá que Ricardo Almeida deixou um homem colocar as mãos em sua mulher e não deu um tiro em seu crânio. Ele era inocente, Mariana gritou, a frustração transbordando. Ele não sabia quem você era. A ignorância não para uma bala, Mariana. Ricardo explodiu. Foi a primeira vez naquela noite que ele levantou a voz, um som agudo e estalado que a fez estremecer. E sua moralidade vai te matar. Se eles acharem que eu não consigo controlar o que me pertence, eles não virão atrás de mim primeiro. Eles virão atrás de você. Ele fechou a distância restante. Mariana recuou instintivamente até que as omoplatas batessem no vidro frio e pesado da janela. Não havia mais para onde ir. A cidade se estendia centenas de metros abaixo dela, vazia e infinita. Ricardo plantou uma mão no vidro bem ao lado de sua cabeça, cercando-a. Seu calor corporal irradiava contra sua pele nua. Eles vão te levar, Ricardo disse, o rosto a centímetros do dela. Sua respiração cheirava a uísque caro e perigo cru e não filtrado. Eles vão te levar para me machucar. Eles vão te quebrar para provar um ponto. Você acha que estar aqui nesta cobertura é uma prisão. Você não tem ideia de como é uma jaula de verdade. Mariana olhou para ele, a respiração irregular, o peito subindo e descendo contra a seda apertada de seu vestido. O terror estava lá, mas por baixo dele havia algo mais sombrio, algo distorcido e feio que ela não queria reconhecer. Ela não estava apenas com medo, estava furiosa. Então, deixe que venham. Ela sussurrou asperamente, inclinando o queixo para encontrar o olhar dele. Deixe que venham, porque eu já estou morta. Ricardo, você me matou no dia em que entrou no meu escritório. Tudo o que me tornava humana, tudo o que me tornava Mariana Carvalho, você apagou. Eu sou apenas um fantasma assombrando seu apartamento. Se eles querem me dar um tiro para chegar até você, seria uma misericórdia. Ricardo não se moveu. Ele a encarou. O maxilar tão apertado que o músculo se contorceu. Por um longo e aterrador momento, o único som foi o leve zumbido do ar-condicionado central. Então, ele moveu a mão do vidro. Ele não a atingiu. Ele não gritou. Ele agarrou a nuca dela. Sua grande mão envolveu sua nuca, os dedos longos deslizando em seu cabelo. Seu aperto era totalmente dominante. Um lembrete físico brutal da pura disparidade e força entre eles. Ele forçou a cabeça dela para cima, fazendo-a olhar diretamente em seus olhos. Você não é um fantasma, Ricardo murmurou. Sua voz, um sussurro sombrio e irregular que raspava seus nervos. Fantasmas não sangram, fantasmas não tremem, e fantasmas não fazem acrobacias na pista de dança apenas para sentir um pulso. Seu polegar roçou o ponto de pulsação frenético e batendo em seu pescoço.
Não foi um carinho, foi uma avaliação. Você quer se sentir viva, Mariana? Ele perguntou, os olhos escuros queimando com uma intensidade repentina e sufocante. Você quer provar que não está morta? Ele não esperou por uma resposta. Ele se virou, o aperto firme na nuca dela, e a puxou para longe da janela. Ande, ele ordenou. Mariana tropeçou para a frente, os pés descalços batendo no concreto. Ela não lutou contra ele. A energia violenta e crepitante no salão havia mudado, transformando-se em algo totalmente imprevisível. Ele a arrastou pelo longo corredor sombreado da cobertura, longe das luzes da cidade, em direção às pesadas portas de carvalho de seu escritório particular. Ricardo abriu as pesadas portas duplas do escritório com o ombro. Ele soltou o pescoço de Mariana, deixando-a parada no centro da sala escura, enquanto ele estendia a mão e acendia um interruptor. Uma fileira de iluminação de trilha estilo galeria sibilou ao vivo acima. O escritório cheirava a papel velho, encadernações de couro e o toque químico agudo de tinta a óleo. Era o único cômodo da cobertura que não parecia um showroom minimalista. Estantes cobriam as paredes, abarrotadas de livros de contabilidade, textos históricos e cofres. Mas o verdadeiro ponto focal do cômodo era a arte. Na parede oposta, iluminada por um holofote dedicado, pendia a Caravaggio. Era uma obra-prima de sombras e violência, um artefato roubado que Ricardo mantinha puramente para provar que podia. Mas Ricardo não olhou para Caravaggio. Ele apontou para um cavalete em pé no centro do tapete persa. Uma tela pesada repousava nos pinos de madeira, coberta por um pano de veludo preto. Você avalia a arte, disse Ricardo, a voz voltando à sua cadência plana normal. Ele caminhou até sua enorme mesa de mogno e se apoiou na borda, cruzando os braços. Essa era sua vida. Isso era o que te tornava humana. Mariana esfregou a nuca. A pele estava quente onde ele a segurara. Ela encarou o pano de veludo preto. Um medo profundo e instintivo se enrolou em seu estômago. O que é isso? Ela perguntou. Seu fantasma, Ricardo respondeu suavemente. Tire o pano. Mariana hesitou. Da última vez que Ricardo lhe pediu para olhar para uma pintura, toda a sua vida havia pegado fogo. Ela deu um passo lento para a frente, a seda esmeralda de seu vestido roçando o tapete. Ela estendeu a mão, os dedos roçando o veludo. Com um puxão forte, ela removeu o pano. O pano caiu no chão. Mariana congelou. Era um retrato da era de ouro holandesa. Uma mulher em um vestido escuro e austero, o rosto pálido e iluminado por uma única fonte de luz invisível. O detalhe era requintado. As rachaduras na pintura pareciam ter séculos. O verniz tinha a pátina amarelada perfeita de Demar envelhecido. Era lindo e completamente, inegavelmente falso. Reconhece? Perguntou Ricardo do outro lado do cômodo. O peito de Mariana apertou. Ela não apenas reconheceu, ela conhecia cada pincelada. Era a pintura, a falsificação, a peça exata que ela autenticara 12 meses atrás. A peça que ela pesquisara, documentara e expusera como uma brilhante falsificação moderna, projetada para lavar 5 milhões de dólares para o Sindicato Almeida. Você a manteve, Mariana sussurrou, aproximando-se da tela. A raiva foi momentaneamente eclipsada pelo choque genuíno. Você não a destruiu. Por quê? Porque é impecável, disse Ricardo. Ele se afastou da mesa e caminhou lentamente em direção a ela. A tela é de época precisa. Os pigmentos são moídos à mão usando métodos do século XVII. O envelhecimento artificial é um triunfo químico. Para 99% do mundo, essa pintura é uma obra-prima. Ele parou bem atrás dela. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o calor de seu corpo irradiando contra suas costas nuas. Mas você olhou para ela, murmurou Ricardo, sua voz pairando logo acima de seu ombro. E em 10 minutos, você viu a mentira. Diga-me como. Mariana não conseguia desviar o olhar da tela. A memória de seu antigo escritório, o cheiro de café barato, a lupa em sua mão. Tudo voltou com uma clareza agonizante. A cracolor, ela respondeu, a voz tremendo levemente. O padrão de rachaduras na pintura. É muito uniforme. O envelhecimento natural cria teias de aranha irregulares de tensão. Isso foi assado.
E o pigmento branco na gola sob luz ultravioleta, ele floresce. Contém dióxido de titânio. Eles não inventaram isso até 1921. Ricardo se posicionou ao lado dela. Ele olhou para a pintura, depois virou a cabeça para olhar o perfil dela. Você viu a verdade porque não olhou para a imagem, disse Ricardo. Você olhou para a estrutura. Você olhou para a mecânica por baixo da tinta. Ele estendeu a mão e traçou o dedo indicador ao longo da lateral da moldura de madeira. É isso que você fez hoje à noite, Mariana, disse Ricardo calmamente. Você olhou para o meu mundo e viu a mecânica. Você viu que meu controle depende da percepção. Então, você decidiu arranhar a tinta. Você queria expor a falsificação. Mariana finalmente se virou para encará-lo. Ele estava perigosamente perto. A luz ambiente das luminárias lançava sombras profundas sobre os contornos de suas bochechas. Sua vida inteira é uma falsificação, Mariana disse, o tom cínico retornando à sua voz. Você usa os ternos. Você compra os políticos. Você finge ser um empresário. Mas por baixo, você é apenas um bandido com uma arma. Você é uma fraude. Ricardo não vacilou com o insulto. Ele realmente sorriu. Foi uma curva aterradora e sem humor de seus lábios que não alcançou seus olhos mortos. Uma fraude perfeita é indistinguível da realidade, Mariana. Ele disse suavemente. Eu construí este império sobre violência, sim, mas a violência é apenas a tela. O poder é real. Os milhões de dólares movendo-se pelo porto são reais. O medo naquele salão, hoje à noite, era real. Ele deu um meio passo à frente, cercando-a entre seu corpo e o pesado cavalete de madeira. E você, Ricardo sussurrou, estendendo a mão para traçar suavemente a linha de sua clavícula com o polegar. O contraste entre sua reputação letal e o toque leve como uma pena era chocante. Você é a única pessoa nesta cidade que vê a tinta rachando. Você é a única que olha para mim e vê a mentira. A respiração de Mariana engasgou. Ela tentou recuar, mas seus quadris bateram contra o cavalete. A tela tremeu ligeiramente contra os pinos de madeira. É por isso que estou aqui? Ela perguntou, a voz caindo para um sussurro frenético. Porque eu te peguei. Você está aqui porque é perspicaz, disse Ricardo, o polegar subindo pela lateral de seu pescoço, descansando contra sua mandíbula. Ele inclinou o rosto dela para cima. Eu tenho 100 homens que puxarão um gatilho quando eu lhes disser. Eu tenho políticos que reescreverão leis de zoneamento por um cheque. Eu tenho um exército de covardes. Eu não preciso de outro covarde, Mariana. Seu olhar desceu para a boca dela por uma fração de segundo, antes de voltar a se fixar nos olhos dela. Eu preciso de alguém que não seja cego pelo brilho, murmurou ele. Eu preciso da avaliadora. Mariana olhou para ele, a terrível realização se encaixando. Ele não queria apenas uma mulher bonita para usar seus diamantes. Ele não queria apenas uma refém para garantir seu silêncio. Ele queria a mente dela. Ele a estava treinando. Ele estava lenta e metodicamente despojando sua antiga vida, quebrando sua resistência, não para torná-la submissa, mas para moldá-la em algo que pudesse sobreviver ao brutal e competitivo ecossistema. Ele governava. A pista de dança não tinha sido apenas uma rebelião. Tinha sido um teste. Um teste para ver se ela tinha coragem de acender um fósforo. E ela havia passado. Eu não vou fazer isso, disse Mariana, a voz tremendo com uma última e desesperada onda de desafio. E eu não vou me tornar um dos seus monstros. Eu não vou te ajudar a administrar isso. Ricardo inclinou-se. O cheiro dele a envolveu completamente. Seus lábios roçaram a concha de sua orelha, sua respiração quente contra sua pele. Você já é, Mariana, ele sussurrou. Você só não olhou no espelho para verificar as pinceladas. Ele deu um passo para trás, quebrando o contato físico tão abruptamente que a deixou tonta. Ele não disse mais nada. Ele caminhou até sua mesa, sentou-se na pesada cadeira de couro e abriu um arquivo, dispensando-a completamente. Mariana ficou sozinha no centro do escritório, encarando a pintura forjada. Seu coração martelava contra suas costelas, um ritmo violento e inegável. Ela estava presa na gaiola, mas pela primeira vez, percebeu que a porta não havia sido trancada para mantê-la dentro. Tinha sido trancada para manter o resto do mundo fora. Por 3 semanas, a dinâmica na cobertura mudou de uma guerra fria para um aprendizado silencioso.
Ricardo não trancava mais as pesadas portas de carvalho de seu escritório quando saía para suas reuniões. Ele parou de esconder os livros de couro sob o fundo falso de sua gaveta da mesa. Ele os deixou à vista, empilhados descuidadamente ao lado de um umidor de prata. Era uma armadilha, é claro, um convite silencioso e calculado. Mariana os ignorou pelos primeiros 4 dias. Ela passava horas sentada nas janelas do chão ao teto, observando as nuvens cinzas de inverno rolarem sobre o lago Michigan. Mas o puro e esmagador tédio de seu confinamento começou a se transformar em algo inquieto e agudo. A avaliadora dentro dela, a mulher que passou anos dissecando pinceladas e caçando anomalias, estava morrendo de fome por um quebra-cabeça. No 5º dia, choveu. Ricardo estava nos estaleiros. Mariana entrou no escritório, serviu-se de um copo de uísque de 2 dedos e abriu o primeiro livro de contabilidade. Ela esperava ver números brutos, uma lista de extorsões ou dívidas de jogo ilegais. Em vez disso, encontrou uma rede altamente sofisticada de empresas de fachada, LLCs fictícias e aquisições de arte estrangeiras. Era uma aula magna em lavagem de dinheiro. Milhões de dólares estavam sendo canalizados através de vendas privadas de galerias, obscurecidos por preços inflacionados em leilões e compradores anônimos. Mariana sentou-se na cadeira de couro de Ricardo e começou a ler. Ela passou horas rastreando o dinheiro. Ela comparou os manifestos de remessa escritos à mão com as faturas impressas da galeria que Ricardo havia deixado presas nas páginas de trás. Era como autenticar uma pintura novamente. Ela não estava olhando para os totais. Ela estava olhando para a estrutura. Ela estava procurando a craquelure. Às 16 horas, ela a encontrou. Era uma falha minúscula, quase imperceptível no verniz. Uma série de manifestos de remessa de um armazém em Roterdã para uma holding em São Paulo. Os pesos listados nos documentos de remessa não correspondiam às dimensões das esculturas listadas nas faturas. A discrepância era marginal, talvez 10 quilos por caixa, mas era consistente em 6 remessas ao longo de 3 meses. Alguém estava roubando, e eles estavam usando as próprias rotas de contrabando de Ricardo para fazer isso. Mariana verificou a assinatura na parte inferior dos formulários de liberação. Garrett, um dos capitães mais antigos de Ricardo, um homem que esteve ao seu lado na festa no Hotel Astor. Ela fechou o livro de contabilidade. O baque pesado da capa de couro ecoou no silencioso escritório. Suas mãos tremiam. Ela sabia exatamente o que detinha. Se ela apontasse isso para Ricardo, ela não estaria apenas resolvendo um problema de matemática. Ela estaria assinando o mandado de morte de Garrett. O alto chão moral que ela se agarrava tão desesperadamente, de repente parecia incrivelmente estreito. Ela podia ficar em silêncio. Ela podia fingir que não tinha visto e manter sua inocência. Mas Garrett era o homem que arrastara um contador chorando para fora do escritório de Ricardo 2 meses atrás. Garrett era um monstro. Às 18 horas, a porta da frente destrancou. Ricardo entrou no escritório. Usava um sobretudo de lã úmido, o cabelo escuro pela chuva. Ele parou na soleira, contemplando a visão de Mariana sentada em sua mesa, o livro de contabilidade aberto à sua frente. Ele não parecia surpreso. Parecia expectante. Mariana não se levantou. Ela deslizou o livro de contabilidade pela superfície polida do mogno. Os embarques de Roterdã, disse Mariana, a voz notavelmente firme. De setembro a novembro, os pesos das caixas estão errados em 10 quilos cada. Você não está apenas movendo esculturas de bronze. Garrett está embalando outra coisa no espaço negativo das caixas. Narcóticos, provavelmente. E ele não está registrando isso nas contas mestras. Ricardo caminhou lentamente até a mesa. Ele não olhou para o livro, olhou para ela. Você tem certeza? Ele perguntou suavemente. A matemática não mente, Mariana respondeu, encontrando seu olhar. Ele está roubando de você, bem debaixo do seu nariz. Ricardo finalmente olhou para a página aberta. Ele encarou a assinatura de Garrett por um longo e silencioso momento. A temperatura na sala despencou. O vazio plano e morto retornou aos seus olhos. A ausência absoluta de humanidade que ela vira na pista de dança. Você entende o que isso significa? Ricardo disse, mantendo os olhos no papel.
Sei o que você fará com ele, ela respondeu, a voz tensa. Ricardo estendeu a mão e fechou lentamente o livro. Eu não estou perguntando o que eu farei. Estou perguntando se você entende o que você acabou de fazer. Você acabou de puxar o gatilho, Mariana. Você está no jogo. Mariana engoliu em seco, o uísque queimando o fundo de sua garganta. Ela olhou para as mãos dele, capazes de violência indescritível, e depois para o rosto dele. Eu avaliei o ativo, ela disse simplesmente. Estava com defeito. Uma sombra lenta e escura de um sorriso tocou os cantos da boca de Ricardo. Foi a primeira vez que ela viu aprovação genuína em sua expressão. Ele estendeu a mão pela mesa, seus nós dos dedos roçando sua bochecha em um carinho fugaz e ardente. Pegue seu casaco, Ricardo ordenou, virando as costas para ela. Vamos a uma inauguração de galeria. A galeria ficava no West Loop, um vasto espaço industrial reformado com tijolos aparentes e paredes de vidro flutuantes. Era uma visualização apenas por convite para um escultor moderno muito aguardado. Era também um terreno neutro. Mariana caminhou ao lado de Ricardo usando um trench coat preto estruturado sobre um vestido de seda de gola alta. Ela sentiu o olhar pesado e carregado de cada patrono no salão. Os sussurros a seguiam como uma corrente de ar física. O submundo da cidade sabia do incidente no Hotel Astor. Estavam esperando para ver se Ricardo Almeida estava perdendo o controle. Eles não tiveram que esperar muito. Garrett estava perto de uma enorme escultura abstrata de aço no centro do salão. Ele segurava uma taça de champanhe, rindo alto com um político local. Quando viu Ricardo se aproximando, a risada morreu em sua garganta. Seus olhos fliquearam nervosamente para os homens posicionados nas saídas. Mariana permaneceu meio passo atrás de Ricardo. Seu coração batia contra suas costelas, um ritmo violento e frenético. Ela havia calculado os números, mas a realidade da violência estava prestes a se materializar bem diante dela. Ricardo não confrontou Garrett. Ele simplesmente passou por ele, um fantasma se movendo pela multidão. «Chefe!» chamou Garrett, a voz um pouco alta demais. Ele entrou no caminho de Ricardo, bloqueando-o de ir para o lounge VIP. «Não esperava te ver por aqui esta noite. O envio de Roterdã liberou a alfândega há 1 hora. Tudo bem». Ricardo parou. Ele olhou para Garrett com uma serenidade fria e aterrorizante. «Cumpriu?» murmurou Ricardo. Garrett engoliu em seco, o suor imediatamente escorrendo por seu lábio superior. Sim, impecável. Mariana observou as microexpressões no rosto de Garrett, a contração de sua mandíbula, a forma como sua mão apertava a taça. Ele sabia que alguém o informara que Ricardo estava olhando os livros. Garrett deu um passo lento para trás, criando distância. «Largue a taça, Garrett», disse Ricardo calmamente. Garrett não largou a taça. Ele baixou a mão para a cintura. A sequência de eventos aconteceu em um borrão irregular e aterrorizante. Um estalo ensurdecedor ecoou pelo salão cavernoso. Não foi Ricardo atirando. Foi um homem no mezanino acima deles. Um dos leais de Garrett. A bala estilhaçou a parede de vidro a 1 metro de Mariana à esquerda dela. Gritos irromperam. A multidão culta e rica instantaneamente se transformou em uma multidão em pânico, mergulhando atrás de pedestais e correndo para as saídas. Ricardo se moveu com velocidade aterrorizante. Ele empurrou Mariana com força para trás da base sólida de aço da escultura abstrata. Seu corpo protegendo dela enquanto um segundo tiro lascou o chão de concreto onde eles haviam estado momentos antes. Ele sacou sua arma do coldre de ombro em um único movimento fluido. «Fique no chão», Ricardo ordenou, a voz notavelmente calma sobre os gritos. Garrett corria em direção à saída traseira, usando a multidão em pânico como cobertura. 3 outros homens em casacos escuros estavam se movendo pelo caos, armas em punho, fechando o cerco em torno da escultura de aço. Era um ataque coordenado, um golpe. Mariana agachou-se contra o metal frio, as mãos cobrindo os ouvidos. O cheiro de pólvora e concreto pulverizado encheu seus pulmões. Era isso. Esta era a guerra sobre a qual Ricardo a avisara. Ela olhou para cima. Ricardo estava encurralado. Ele devolveu o fogo, derrubando um dos homens que avançavam com um único tiro clínico no peito,
mas não conseguia obter um ângulo no atirador no mezanino. A base de aço era um bom escudo, mas eles estavam flanqueados. Os olhos de Mariana dispararam pelo salão. Sua mente treinada para analisar relações espaciais e integridade estrutural entrou em overdrive. Ela viu o pesado equipamento industrial diretamente acima do atirador do mezanino. Ela viu a enorme instalação de bronze de várias toneladas pendurada em um sistema de guincho, uma peça destinada a ser baixada para a revelação final. O painel de controle do guincho estava aparafusado ao pilar de tijolos a 3 metros dela. "Ricardo!" Mariana gritou por cima do tiroteio. Ela apontou para o pilar, depois para a massa de bronze balançando ligeiramente acima do atirador na sacada. Ricardo seguiu seu olhar. Ele processou a geometria instantaneamente. Ele não hesitou. Ele não disse a ela que era muito perigoso. Ele confiou em sua avaliação. "Vá!" Hele latiu, fornecendo fogo de cobertura enquanto saía da escultura, atraindo toda a atenção do atirador do mezanino para si. Mariana rastejou de mãos e joelhos pelo chão, o vidro mordendo suas palmas. O barulho era ensurdecedor. O ar estava espesso com poeira cinza. Ela alcançou o pilar de tijolos, puxando-se para cima. A caixa de controle estava trancada atrás de um fino painel de vidro. Ela não pensou. Tirou o pesado salto preto e o bateu com força no vidro. Estilhaçou. Ela bateu a palma da mão na grande alavanca vermelha de emergência. Um horrível guincho metálico ecoou pelo salão. O guincho cedeu. 3 toneladas de bronze maciço caíram 20 metros, batendo diretamente na estrutura do mezanino. A sacada desabou com um estrondo catastrófico, levando o atirador em uma nuvem de gesso, aço e poeira. A destruição súbita e violenta chocou os atiradores restantes. Essa fração de segundo de hesitação foi tudo o que Ricardo precisou. Ele avançou, atirando 2 vezes. As ameaças restantes caíram no chão, neutralizadas instantaneamente. O salão caiu em um silêncio agudo e sufocante, pontuado apenas pelo gemido de metal retorcido e o distante lamento das sirenes da polícia. Mariana ficou perto do pilar, o peito arfando, as mãos sangrando do vidro. Ela observou Ricardo caminhar lentamente em direção a Garrett, que estava preso sob uma viga de suporte caída perto da saída traseira. Ricardo não disse uma palavra. Levantou sua arma e encerrou o golpe com um único som definitivo. Mariana não fechou os olhos. Ela não vacilou. Ela observou o monstro trabalhar e percebeu com uma certeza fria e aterrorizante que estava feliz por ele estar do seu lado. Ricardo se virou. Caminhou de volta pela destruição, embainhando sua arma. Parou na frente de Mariana. Seu terno estava coberto de poeira de gesso, e uma fina linha de sangue escorria de um corte em sua linha do maxilar. Ele olhou para as mãos dela sangrando, depois para o rosto dela. Não havia mais medo em seus olhos. "O carro está lá fora", disse Ricardo calmamente. Mariana assentiu. Ela deixou seu sapato quebrado no chão e saiu da galeria com ele, a sirene gritando à distância. A cobertura era exatamente como a haviam deixado. Silenciosa, imaculadamente iluminada, cheirando a polidor de limão e ozônio. Mas a atmosfera havia mudado irrevogavelmente. As paredes invisíveis da gaiola haviam desaparecido. Ricardo sentou-se na beira do sofá de couro em seu escritório. Ele tirou o paletó e a camisa, revelando uma tatuagem escura e espalhada de uma serpente enrolada em uma adaga em seu ombro esquerdo. Mariana ficou sobre ele, segurando uma gaze embebida em antisséptico no corte superficial em sua bochecha. Nenhum dos dois falou. A adrenalina havia desaparecido, deixando para trás um pesado e magnético esgotamento. Mariana pressionou a gaze contra a ferida. Ricardo não se moveu. Seus olhos escuros e insondáveis permaneceram fixos em seu rosto, rastreando cada microexpressão. "Você não congelou", ele finalmente disse, a voz um baixo rouco no quarto silencioso. "Eu avaliei a situação", respondeu Mariana, o tom perfeitamente plano. Ela jogou a gaze ensanguentada em uma pequena lixeira. As probabilidades eram inaceitáveis. Eu as ajustei. Ricardo estendeu a mão e pegou seu pulso. Seu aperto não foi punitivo desta vez. Foi uma âncora. "Você matou um homem hoje à noite, Mariana.
Ele murmurou, o polegar roçando sua pulsação acelerada. Você derrubou um teto sobre ele. Você não apenas observou, você participou. E eu sobrevivi, ela corrigiu. Você me disse que ignorância não para balas. Você me disse que a gaiola estava aberta. Eu a fechei. Sim, você fez. Ricardo a puxou ligeiramente, forçando-a a dar um passo mais perto entre os joelhos dele. A proximidade física era avassaladora, mas Mariana não recuou. O medo que ditara todos os seus movimentos por um ano havia desaparecido, queimado na fornalha da galeria. O que o substituiu foi uma clareza sombria e aterradora. Ela olhou para o homem que roubara sua vida, o monstro que governava a cidade através de sangue e extorsão, e percebeu que ele era a única pessoa no mundo que realmente havia. A avaliadora de arte estava morta. A mulher parada naquele escritório era algo totalmente novo, forjado no calor de sua violência. A equipe de Garrett vai retaliar, Mariana afirmou, a mente já percorrendo os livros de contabilidade que ela memorizara. Ele tem homens nos cais da Zona Sul. Eles vão tentar estrangular suas linhas de suprimento até quinta-feira. Os olhos de Ricardo escureceram. Um flash de puro calor predatório queimando através do vazio. E o que você sugere? Nós congelamos as contas deles amanhã de manhã, disse Mariana, a voz firme e absoluta. Usamos as empresas de fachada que Garrett configurou para drenar os fundos operacionais dele. Sem dinheiro, seus homens não lutarão. Eles se dispersarão. Então, você retoma os cais sem disparar um único tiro. Um pesado silêncio elétrico se estendeu entre eles. Ricardo soltou lentamente seu pulso. Ele se levantou, pairando sobre ela. Ele estendeu as mãos grandes, agarrando sua cintura, e a puxou para perto de seu peito. Ele não pediu permissão. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi violento, possessivo e brutal. Tinha gosto de uísque, cobre e poder absoluto. Mariana o beijou de volta com igual ferocidade, as mãos enroscando-se em seu cabelo escuro. Ela estava beijando o diabo e não se importava. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam respirando pesadamente. Ricardo apoiou a testa na dela. Você é uma mulher aterrorizante, Mariana Carvalho, ele sussurrou, uma reverência distorcida em sua voz. Eu tive um bom professor, ela respondeu suavemente. Mariana se afastou do aperto dele. Ela caminhou até o cavalete que segurava a pintura holandesa forjada. Ela a encarou por um longo momento, olhando para a craquelure falsa, o impossível branco titânio. Ela estendeu a mão e puxou o pesado pano de veludo preto de volta sobre a tela, cobrindo a mentira inteiramente. Ela se virou para encarar o cômodo, seu estudo, seu império. Ricardo estava sentado à mesa, observando-a. Ele não a olhava mais como uma prisioneira. Ele a olhava como uma parceira, como uma rainha. Mariana caminhou até as janelas expansivas e olhou para a grade cintilante e espalhada de São Paulo. Era uma cidade cheia de políticos, ladrões e covardes. Mas de cá de cima, atrás do vidro triplo, tudo parecia pequeno. Tudo parecia gerenciável. Ela não era uma cativa na gaiola de Ricardo Almeida. Ela era quem segurava as chaves. E Deus ajudasse qualquer um que tentasse invadir. Que transformação arrepiante. Mariana começou como uma avaliadora de arte cativa, aterrorizada pela sombra de Ricardo Almeida, mas acabou se tornando a arma mais perigosa de todo o seu sindicato. Desde derrubar aquela estátua de bronze até drenar as contas bancárias de Garrett, Mariana provou que, às vezes, é preciso abraçar a escuridão para sobreviver a ela. Você viu essa mudança intensa chegando? Ou o movimento implacável de Mariana te chocou completamente? Me diga seus pensamentos aí embaixo nos comentários. Se você ama este romance sombrio de máfia, por favor, esmague o botão de curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se para nunca perder outra história emocionante.